Bom, eu sou a doutora Giovana Maia, sou médica do PSF3 de Massapê do Piauí e hoje eu vou falar um pouco sobre pré-natal, parto e puerpério na atenção básica de saúde. Antes de entrar nas questões técnicas e sociais que envolvem o pré-natal e essa assistência que é dada aqui na atenção básica, é importante a gente se ater a um fato interessante em relação à questão da maternidade em si. A mortalidade materna, ela é usada como um dos indicadores de qualidade e desenvolvimento de vida a nível municipal, estadual e nacional. Então, assim, o pré-natal, né, ele é também uma forma, além de dar assistência à gestante, ao bebê e o acompanhamento a esse processo de desenvolvimento, ele também é uma forma de mensurar, de investigar como é que está a questão do desenvolvimento humano e da qualidade de vida daquele município. Então, quando as gestantes elas chegam, elas adentram na atenção básica para dar início a esse tipo de assistência, é feito um cadastro e aí, a partir de então, se consegue ter um controle, né? Porque se entende que locais onde essa assistência é feita de forma qualificada, onde essa gestante é acompanhada de forma correta e consegue evoluir com uma boa trajetória no parto e no puerpério, consequentemente reduzindo a mortalidade, são locais onde o desenvolvimento humano é mais aumentado. É importante lembrar também que antes da assistência de pré-natal, devem ser feitas ainda na orientação sexual, na questão da saúde sexual em si, as orientações pré-concepcionais. Então, para aquelas mulheres que não querem engravidar, a importância de alertar, diagnosticar, falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre os métodos contraceptivos, para as que querem gestar, falar da importância de um bom suporte nutricional antes desse momento, da importância de redução de peso e também das reposições vitamínicas, né? As mulheres que chegam na atenção básica manifestando o desejo de engravidar antes de tal, a gente já inicia a suplementação de ácido folínico, vê a questão do suporte nutricional e para poder ocorrer esse planejamento de forma devidamente adequada. Passado esse processo, a gente avança para o diagnóstico da gestação, que é quando a mulher geralmente vem depois de ter tido relação desprotegida, ou então através do próprio atraso menstrual, que a gente chama tecnicamente de amenorreia, ela vem para a gente dar início à investigação, solicitar os primeiros exames e dar início ao pré-natal. Bom, iniciando essa atenção de pré-natal, a gente tem um roteiro de primeira consulta, que é o momento em que a gente vai conhecer essa gestante que está adentrando. Primeiramente, a gente solicita os exames, o exame hormonal através do beta-HCG, a ultrassom transvaginal, que de preferência deve ser o mais recente possível, porque é aquela que é mais fidedigna. Então, o ideal é que essa gestante chegue até a gente, né, a gente consiga iniciar esse atendimento de forma mais precoce possível. E aí a gente vai saber como é a rotina dessa gestante. Se ela tem doenças crônicas, se ela usa medicações de uso contínuo, como são os hábitos alimentares, como são os hábitos de vida e iniciar esse suporte. Sempre que a gente inicia o pré-natal, a gente solicita exames que são padronizados pelo Ministério da Saúde e que constam lá na caderneta de pré-natal, que devem ser repetidos alguns no final do terceiro trimestre, né? E aí a gente tem tipagem sanguínea, avaliação da possibilidade de diabetes gestacional com o exame de glicemia, os virológicos, que para investigar as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis, toxoplasmose, todo um aparato de investigação que começa a ser feito já na primeira consulta para, se identificada alguma doença, como o HIV, por exemplo, já ser dado o suporte de forma mais imediata.
Outro detalhe importante é sobre a ultrassonografia, porque se tem a ideia de que uma gestação bem feita é aquela em que é cheia de ultrassons, que o bebê ele precisa ser acompanhado por exame de imagem ao longo de toda a gestação. E isso ainda não está devidamente estabelecido e esclarecido, né? O que se preconiza são pelo menos 2 exames ultrassonográficos, de preferência o do primeiro trimestre, que é o mais fidedigno para identificar, se possível, as síndromes genéticas, as alterações genéticas que vão cursar, e também como forma de identificar malformações, porque no Brasil hoje já é permitido o aborto em caso, por exemplo, de crianças anencéfalas. Então, o objetivo dessa ultrassom é mais para identificar de forma precoce essas alterações. E outra, entre 18 e 22 semanas, que é para identificar as síndromes que não podem ser captadas no primeiro trimestre. Pronto. Até então, o que se tem discutido de fundamental seriam só esses 2 exames, porque realmente tem mães que ficam amedrontadas e querem fazer exames durante toda a gestação, e isso não é devidamente esclarecido. Passada a primeira consulta, solicitado o primeiro exame, e quando a gente que já conhece como é a rotina dessa mãe, quais são as doenças que ela tem ou que ela não tem porventura, a gente segue um protocolo, quase que como se fosse uma sequência lógica em todas as outras consultas. Essas consultas elas são alternadas entre médico, enfermeiro, dentista e nutricionista, no caso daquelas mães que têm ou sobrepeso ou desenvolvem diabetes gestacional. E aí, nessas consultas, nós vamos investigar o quê? A altura do útero, para ver se esse bebê está tendo um crescimento adequado. Vamos identificar os batimentos do bebê, para ver se ele já não tem alguma alteração cardíaca que justifique uma brádia ou uma taquicardia intraútero. A gente acompanha também a questão do peso, do IMC. Verificamos pressão arterial sempre, para ver a possibilidade de uma doença hipertensiva específica da gestação. E aí é feito esse protocolo de forma contínua, sempre perguntando para a mãe se ela tem alguma dúvida, se ela tem queixas de sangramento, de leucorreia, de sintomas urinários, de doenças sexualmente transmissíveis que poderiam ser precursoras de uma ruptura prematura de membrana. E aí, durante todo o pré-natal é feito de forma já protocolada essa assistência. E quando se encerra, não se pode falar de alta do pré-natal. A gente, nas consultas do terceiro trimestre, orienta a mãe sobre os sinais de trabalho de parto, sobre a pega mamária, sobre a importância da amamentação, mas a gente fala de encerramento do ciclo gravídico puerperal, que se encerra 42 dias após o parto. Então, a partir do momento que a mãe ganha o seu bebê, ela retorna para fazer a consulta de puerpério e a gente diz que encerrou 42 dias após o parto, que é quando a gente encerra esse suporte materno-fetal e inicia o puerpério, e inicia a puericultura, que é o acompanhamento e a assistência à criança. É importante um adendo, e o Ministério da Saúde reconhece isso, né? Que são os aspectos emocionais, tanto da gestação como do puerpério. Porque é sabido que a gestação é um processo, né? Em que a mãe é exposta a uma carga hormonal muito grande. Então, esse volume, essa alteração súbita hormonal termina trazendo algumas alterações, além das próprias alterações naturais da gravidez, com o corpo, com o próprio crescimento, a mãe se imaginar que está ali no seu ventre gerando uma vida, e quando ela passa a sentir essa vida, os primeiros movimentos do bebê, isso tudo termina influenciando muito e sensibilizando muito as mães. Então, assim, lembrar da importância dessa concepção e dessa conscientização também na assistência básica, né? O protocolo ele é muito claro quando ele pede que a gente não torne as consultas de pré-natal algo completamente técnico. Isso também faz parte do próprio fundamento da assistência em saúde da família, né?
A função da atenção básica é justamente ter essa relação mais continuada com o paciente, o desenvolver uma boa relação médico-paciente. E no caso das mães, principalmente, porque são pessoas que vêm fragilizadas, são pessoas que às vezes vêm com uma gravidez que não é desejada, e aí termina sendo, de certa forma, uma situação difícil de enfrentar, de lidar, vem acompanhada de muitos medos, muitas incertezas. Então, assim, é importante frisar a importância para nós profissionais acompanharmos de forma mais cuidadosa, né, esse grupo de pacientes por conta de todas essas alterações. Principalmente no puerpério, que é quando você tem você vê ali a gravidez realizada, né, o bebê, e aí surgem os primeiros medos, as mães às vezes têm certeza de como lidar, de como seguir, às vezes a criança tem a dificuldade de pega, e aí é muito importante esse suporte de nós aqui da atenção básica, nesse sentido, para essas pacientes. O puerpério, né, a consulta de puerpério, geralmente não tem um número de consultas muito bem esclarecidas como ocorre no pré-natal. O Ministério da Saúde preconiza que sejam feitas pelo menos 6 consultas. Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. Para a gente considerar que um pré-natal ele foi feito de forma efetiva, tem que seguir esse mínimo de consultas, né? E isso, inclusive, é abordado e questionado quando a mãezinha chega lá na maternidade. Já o puerpério não existe um mínimo de consultas, mas existe uma rotina também, assim como é feito no pré-natal. Então, quando as mães retornam para a gente tem que saber se ela tem algum sintoma que simbolize uma complicação pós-parto, até porque a gente diz que ela só saiu do pós-operatório após 30 dias, né, que ela teve o parto. Durante esse período, perguntar se ela teve sangramento, se ela teve febre, observar como é que está. E é muito importante isso, a questão da amamentação. Muitas mães evoluem com mastite, explicar para elas que não é preciso suspender a amamentação, a orientação sobre a pega alimentar e identificar realmente essas situações de risco. Avaliar também a questão psicológica das mães. Muitas mães evoluem com estados de alteração emocional, a própria depressão pós-parto, tem mães que rejeitam os seus filhos. Então é papel nosso também ficar atenta a como está sendo feita, como está sendo desenvolvida e renovada essa relação da mãe com o bebê. Avaliar também como é que está as possíveis alterações que esse bebê pode desenvolver ainda no pré-operatório imediato, né? Possibilidade de uma icterícia neonatal e fazer todo o acompanhamento de forma correta. E acho que é isso, né? O nosso objetivo era realmente explanar de uma forma geral esses tópicos aqui na assistência básica e encerrar com uma frase, né, bastante reflexiva, que a maternidade é a forma mais plena de realização, é sentir de corpo e alma o milagre da vida. Obrigada!